Networking, uma forma mais simples, né, para você entender, na verdade, você fazer conexões. Conexões com pessoas, né? E normalmente, quando a gente fala de networking, a gente pensa em conexões voltadas para trabalho, ok? Só que a palavra networking hoje, ela tem uma amplitude muito maior, né? Ela tem uma gama muito maior, que pode ser networking para um relacionamento, seja ele de qual nível que for, né? Mas normalmente, quando a gente trata de, vou fazer networking, tem uma abordagem mais voltada para trabalho, ok? Então, entendam que você que está pensando em vir para Portugal, você precisa se preocupar com isso. Você precisa fazer network, você precisa fazer conexões. E aí, como eu gosto sempre, eu vou dar um passo atrás para a gente chegar no agora. Ao longo de todas essas lives que a gente vem fazendo aqui, nessas quartas-feiras, a gente vem falando de várias coisas que você precisa se preparar. Quando a gente fala de preparação, a gente fala de uma ação prévia. Então, busque sempre criar networking em Portugal antes de chegar em Portugal. Preste atenção no que eu falei. Você não precisa estar em território português para começar a fazer networking. Você do Brasil já pode começar a fazer networking. Entenderam isso aqui? Isso é extremamente importante. Você vai antecipadamente já começar a planejar essa questão. Ou seja, eu preciso me preocupar, eu preciso pensar a respeito de novas conexões. E aí entenda uma coisa. Novas pessoas abrem novas oportunidades, ok? Eu, pessoalmente, sou uma pessoa, por incrível que pareça, mas eu sou uma pessoa introvertida. Eu tenho muita dificuldade de começar novas amizades, começar novos relacionamentos, né? Isso é muito ruim. Então, eu tenho que me preocupar, eu tenho que estar atento para estar aberto para conhecer novas pessoas. Então, você às vezes é um pouco mais tímido, tem um pouco mais de vergonha para esse bate-papo inicial, comece a trabalhar isso em você, para que você consiga se apresentar para as pessoas, conhecer novas pessoas, ok? É muito importante as amizades, as pessoas que você conhece no Brasil, elas são valiosas, porém, se você está pensando em vir para Portugal, por exemplo, você precisa começar a se preocupar em criar novas relações, novos relacionamentos em território português. Então, a minha primeira dica, 01, começa antes de chegar. Fábio, como assim eu começo antes de chegar? Bom, a gente está na era da tecnologia. Se a gente está na era da tecnologia, significa que primeiro, você tem que ter redes sociais. Fábio, poxa, eu não sou muito chegado nisso e tal. Olha, hoje as redes sociais são um excelente cartão de visita. Através da sua rede social, você começa a construir um perfil. Por exemplo, tá? E eu não estou querendo ser crítico a ninguém, a nada, tá? Mas, dependendo daquilo que você posta nas suas redes sociais, você está dizendo alguma coisa ao seu respeito. Sim ou não? Se você posta, por exemplo, tá? Só coisa sobre futebol. Estou dando um exemplo. Eu gosto muito de futebol. Só sobre futebol. Significa que, em tese, os seus seguidores serão pessoas que também gostam disso. Se você posta sobre trabalho, bom, você está comunicando uma outra coisa. Não, eu só comunico sobre música. Você está comunicando uma outra. Só sobre estética. Você está comunicando outra coisa. Ou seja, as suas redes sociais, pessoal, que no passado nós achávamos que exclusivamente era um local para a gente colocar as nossas fotos, hoje ela tem uma outra conotação. Hoje ela diz respeito a quem você é, diz respeito ao que você pensa, ao que você quer passar. Muitas vezes, por exemplo, as pessoas querem, entenda, vender alguma coisa
através das suas redes sociais, porém, ela não se preocupou com isso ao longo do tempo, naturalmente não qualificou o seu público para isso, e ela não consegue vender nada. Vai ter casos, por exemplo, que a pessoa vai ter que fazer um outro Instagram e começar uma jornada toda do zero. Então, a partir de agora, a partir dessa live, você vai começar a olhar para as suas redes sociais como um grande cartão de visitas. Ou seja, aquilo que você deseja apresentar para as pessoas. Aí eu vou dar um exemplo. Eu, Fábio, tenho o Instagram da Aliança Portuguesa, da Aliança Italiana, da minha morada, são Instagrams profissionais. Eu tenho o meu Instagram pessoal também. Só que o meu Instagram pessoal, normalmente, tem fotos dos meus filhos, da minha esposa, é uma coisa muito mais intimista, né? O meu Instagram pessoal foi uma decisão que eu acabei tomando, que tem ali a minha família, né? Se você quiser me seguir lá, pode, não tem problema. Mas até um Instagram fechado, o meu pessoal. E o da empresa? É o que eu falo, é o que eu comunico, é o que eu quero trazer para as pessoas. Então, eu, pessoalmente, decidi assim, já até pensei, vou abrir esse Instagram, depois eu abri, já fechei. Então, ainda tenho algumas dúvidas a respeito do meu Instagram. Porém, eu tenho outros canais em que eu comunico as coisas que me interessam naquele sentido. Então, eu falo com o público da cidadania portuguesa, falo com o público de vistos, de cidadania italiana, de imóvel para Portugal, e aí eu comunico de forma individual cada um deles. Ok? Então, entendo, foi estratégico para mim. Você precisa pensar a sua estratégia, o seu propósito. O que você quer comunicar? Que tipo de seguidores você deseja através do seu Instagram, ou do seu Facebook, ou de alguma outra rede social que você tem. Ok? Fechado? Então, passe a olhar para a sua rede social de forma profissional e intencional. Perfeito? Por quê? As pessoas que vão te conhecer, elas vão querer, me passa seu Instagram. E aí, o que tem lá no seu Instagram? É atrativo, é positivo ou é negativo? Ok? Por exemplo, não quero entrar em polêmica, mas vamos lá. Eu sou uma pessoa mais à esquerda, politicamente falando. Eu sou uma pessoa mais à direita, politicamente falando. Entenda que, se você deseja expor a sua opinião, e você tem todo esse direito, tá? Expor a sua opinião política no seu Instagram, e você é mais de um lado ou mais do outro, você automaticamente pode estar criando uma rejeição no outro lado. Se isso é legal para o seu negócio, se isso não é legal para o seu negócio, é você que vai decidir, ok? Mas é muito importante que você esteja atento a todos esses detalhes. Então, minha dica, comece antes de vir para Portugal. Segunda dica, passe a olhar de forma intencional para as suas redes sociais. E aqui eu digo de Instagram, digo de Facebook.